Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui novamente, mais um vídeo sobre esse nosso grupo. Eu quero ser a minha melhor versão. E nós estamos trabalhando um tema bem específico. O fracasso é um processo para a vitória. E nós estamos na terceira parte deste tema que estamos trabalhando. Se por acaso é a primeira vez que você está vendo este vídeo e sobre este tema, aconselho a parar, ver a primeira parte e a segunda parte desse tema, o fracasso é um processo para a vitória, porque vai fazer sentido o que eu vou dizer aqui agora, porque muita coisa eu já disse, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Então, como nós vimos no vídeo anterior, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas limitações diante da dislexia, e essas frases que tinham na minha mente, né, que me diziam que eu não sou capaz, que eu não posso fazer isso ou aquilo. Agora, nesse vídeo, nós vamos entender um pouco como foi o processo de entender tudo isso. Por que essas frases? Por que essas coisas aconteciam? Não é? Então, como nós vimos também no último vídeo, eu já tinha um propósito, isso foi um primeiro passo. Ter um propósito é uma forma de não fazer com que sua vida seja sempre um fracasso. Mas nós vamos ver que não basta ter um propósito. Precisam também de outras coisas. Então vamos lá. Então, antes de falar propriamente o que aconteceu no ano passado comigo, como eu disse no último vídeo, gostaria de falar para vocês de um sentimento que era presente na minha vida muito tempo. Até os meus 41 anos, esse sentimento era muito presente. Era o sentimento de nervosismo. Eu sempre fui uma pessoa nervosa, não em todos os momentos, mas quando aconteciam coisas simples, escatava dentro de mim, saía dentro de mim esse nervosismo. A pergunta é por quê? Por que eu tenho esse nervosismo? E eu descobri mais que eu era nervoso quando eu entrei para a Ordem dos Frades, que hoje faço parte, né, como franciscano, que nós fizemos um exercício muito bacana lá, que os outros escreviam num papel para eles quem sou eu, no sentido positivo e no sentido negativo, o que eles viam em mim, e eu fazia deles, e depois se trocava esses papéis, se fazia um resumo, dizendo assim, o grupo vê o Rafael como positivo nisso e como negativo nisso. Não que era exposto a todos, só eu recebia e só eu lia o resumo da opinião de todos os frades. Então isso é muito bacana, te dá um feedback muito legal do que é bom em você, que você precisa continuar fazendo, e o que não é tão bom, que você precisa melhorar. E o que não é tão bom, às vezes a gente não percebe, porque a gente está tão habituado a ser assim, que parece que não é um problema. E uma das coisas que mais saiu foi, o Rafael é nervoso. E aquilo ficou na minha cabeça anos e anos. Eu buscando entender por que eu sou nervoso, por que eu sou nervoso. Situações aconteciam, eu ficava nervoso e eu lembrava desse exercício que eu fiz em 2000, no ano 2001, perdão. No ano 2001 eu fiz esse exercício e durante quase 20 anos aquele exercício ficava na minha cabeça. Por quê? Por quê? Eu fui melhorando com o tempo. Eu fui percebendo essas mudanças graças muito à ordem franciscana. Me ajudaram muito. Sou muito grato pela ordem da qual eu faço parte, que é dos franciscanos conventuais. Eu tive acompanhamento psicológico, todos nós tínhamos, né? E isso ajuda muito. Nós tínhamos pastorais onde se confrontava com outras realidades, nos ajudando a amadurecer como frade. Então sou eternamente grato. Cresci muito na ordem franciscana e continuo crescendo, é claro. E eu melhorei bastante dessas situações de nervosismo, mas ainda percebia que tinha esse nervosismo em mim. Eu já tinha diminuído, não era tão nervoso, mas ainda era presente. Era presente, não às vezes com situações externas, onde eu manifestava esse nervosismo. Às vezes era um nervosismo interno. Eu não fazia ver, mas eu sabia que tinha. E aquilo me incomodava, aquilo não me ajudava a crescer. De onde vinha esse nervosismo? Por quê? Tinha certas situações que eu ficava nervoso. Eu já tinha meu propósito, como eu falei para vocês no vídeo passado.
E por que eu continuo nervoso? Se eu já sei o que eu quero para a minha vida, por que o nervosismo existe em mim? Eram as perguntas que eu fazia durante esses anos de formação, mais ou menos quase 20 anos, porque não foi só a formação de franciscano. Depois, como padre, também tinham situações que me faziam ter esse nervosismo e eu não entendia o porquê. Foi quando, no ano passado, 2019, tive consciência do meu nervosismo. Meus amados irmãos e irmãs, ter consciência dos nossos sentimentos, por que eles acontecem, é importantíssimo para uma vida de vitória, para uma vida realizada, plena. E esse processo que eu passei no ano passado me ajudou muito. É um processo, às vezes, doído, é um processo, às vezes, desconfortante, porque nós vamos mexer com coisas que, às vezes, nós não estamos mais habituados ou não queremos falar muito sobre aquilo. Mas saiba que é passando por ali que muitas coisas se solucionam na nossa vida. Nossos relacionamentos, nossa forma de se comportar, nossos resultados no que fazemos, muitas vezes são os nossos sentimentos que nos dominam, ou para fazer uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso. Quais são os sentimentos que estão em nós? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas uma pergunta que vem, com essa consciência, com essa possibilidade de conhecer a minha história, de reconciliar, eu entendi que eu precisava me reconciliar com esse passado. E quando qualquer coisa me fazia recordar do meu passado, eu ficava com raiva. Isso foi o que eu entendi. A raiva vinha porque me fazia recordar de um passado que eu tinha. Quando eu ficava com raiva, eu lembrava das coisas que eu dizia para mim, que eu não era capaz, que eu não sou suficiente, que eu nunca vou conseguir. Aquelas situações que aconteciam comigo no presente me faziam recordar do passado. Ou seja, me faziam recordar de quem eu sou verdadeiramente. Eu entendia erradamente quem eu era. Eu achava que eu só era uma pessoa fracassada, que não ia conseguir as coisas. Eu tinha vitórias na minha vida, mas não reconhecia tanto elas e dava mais valor aos meus fracassos. Mas quais eram as situações, por exemplo, que me faziam ficar nervoso? Por exemplo, quando alguém me corrigia. Quando alguém me corrigia, eu entendia, eu fiz algo de errado. E por que eu fiz algo de errado? Porque eu sou aquela pessoa que sou incapaz, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou realizar nunca. E vinha aquele nervosismo porque eu tinha raiva do meu passado. Eu não aceitava o meu passado. Eu sempre quis esquecer o meu passado. Então eu entendi que eu precisava me reconciliar com ele. Porque o passado nós não podemos apagar. Ou nós nos reconciliamos com o nosso passado, ou nós permanecemos com essa realidade trazendo ainda mais sofrimento e dificuldades. Uma outra situação que acontecia comigo, quando alguém tirava sarro da minha cara, por exemplo, assim, uma brincadeira entre amigos, mas que me deixava desconfortável, me deixava com vergonha, me lembrava do meu passado, e eu brigava, eu discutia, eu dizia coisas com raiva, e as pessoas, calma, Rafael, só foi uma brincadeira, nada demais. Para eles era uma brincadeira, mas eu não entendi ainda que aquilo ali me fazia lembrar do passado. Quando eu entendi, eu falei, olha aí, olha o motivo do meu nervosismo, é a não reconciliação com o meu passado. E com isso, podemos entender que cada sentimento existe um porquê. Todo sentimento tem um porquê. Saiba disso. Todo sentimento tem um motivo. Sempre. Se você está feliz, tem um porquê você está feliz. Se você está alegre, tem um porquê você está alegre. Se você tem um sentimento de satisfação, tem um porquê você está sentindo isso. E da mesma forma, se você tem um sentimento de raiva, de ódio, de irritação, de impaciência, tem um porquê. E nós temos que descobrir esse porquê dentro de nós. O que nos leva a ter esse sentimento?
Esse é o processo que eu passei para a reconciliação comigo mesmo. Somente quando me reconciliei com o meu passado, quando eu aceitei a minha história, essa raiva perdeu o sentido de ser. Somente quando eu aceitei. Aceitar não é simplesmente um dizer, tá bom, eu aceito. É um se reconciliar, é um entender, é um respeitar o processo, é um perdoar, às vezes, pessoas dessa história que você viveu, perdoar situações dessa história que você viveu. Reconciliar isso é dizer ao seu passado que ele faz parte de você e que ele não causa mais esses sentimentos. Um exemplo, quando uma pessoa perdoa a outra, é quando ela esquece do que aconteceu com ela, naquela relação com aquela pessoa? Não. Muitas vezes a pessoa não esquece, porque foi tão marcante para a vida dela, que ela não esquece. Então, perdoar não é esquecer. Tem nada a ver com isso. Perdoar é dizer que aquele acontecimento não comanda mais os seus sentimentos. Você pode até lembrar, mas não existe mais sentimento de raiva, não existe mais sentimento de rancor, não existe mais sentimento de injustiça, existe reconciliação. Você lembra em paz do seu passado. Então, foi esse processo que eu passei com o reconhecimento, a aceitação, a reconciliação da minha história. E aqui trago para vocês, vou colocar aqui depois na descrição do vídeo aqui, um link sobre aquele filme, eu acho que a maioria de vocês já viram, A Cabana, um filme maravilhoso, também se puder ler o livro, maravilhoso também. E existe um comentário que o autor fez sobre o livro que ele escreveu. Então eu vou colocar aqui na descrição, tem no YouTube, é fantástico este livro. E ele conta que o livro é a história dele, é a vida dele contada numa história fictícia. É fantástico, tá bom? Assistam. E com isso, me tornei grato pelo meu passado. Não só uma reconciliação. Dentro de uma reconciliação existe também a gratidão pelo que eu vivi e pelo que eu tive, pois me concedeu várias coisas. Pergunta aqui, mas como é que eu posso ser grato por uma coisa que foi ruim? Como é que eu posso ser grato por realidades de fracasso que eu passei? Como é que eu posso ser grato pela minha dislexia? Que sentido tem isso? Parece estranho, né? Essa afirmação, mas é isso mesmo. Eu sou muito, muito grato pela minha dislexia, porque ela me concedeu várias coisas, muitas coisas. E quais são essas coisas? É o tema do nosso próximo vídeo. Eu pensei que ia conseguir fazer em 3 vídeos esse tema, o fracasso é um processo para a vitória, mas eu vi que precisa mais de um vídeo. Vamos assistir mais um vídeo, tá ok? Esperem o próximo vídeo que eu vou fazer explicando por que eu sou grato pela minha dislexia, o que ela me proporcionou, o que ela me concedeu, tá bom? Então, se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo, nós temos um grupo no Telegram. E esse grupo do Telegram, nós conversamos, debatemos, tiramos dúvidas, escutamos opiniões de pessoas, eu coloco mais conteúdo, leituras de livro, outros vídeos. Se você quiser fazer parte deste grupo, vou deixar aqui também na descrição o meu endereço do Facebook. Entra lá, manda uma mensagem para mim, vamos conversar um pouquinho, será um prazer ter você conosco neste grupo. Já várias pessoas já entraram no nosso grupo pela mensagem do Facebook e você será a próxima, tenho certeza. Venha participar conosco deste grupo, tá ok? Deus abençoe, muita força, muita fé para vocês, ok? Fé, amor, harmonia e força.